A história que a gente vai conhecer hoje é a do Marcelo Barbosa Duarte. É uma jornada real, sabe? E muito poderosa. Uma história que começa nas ruas do Rio de Janeiro e vai parar nos corredores da universidade, mostrando como a educação pode literalmente salvar uma vida. Pensa só nessa frase, dita pelo próprio Marcelo. Biscoitos, aprendizado e empatia escolar me salvaram. Nela está o coração de tudo. Ela resume uma trajetória assim, de desespero, de resiliência, e mostra como um gesto de bondade, por menor que pareça, pode reescrever um destino inteiro. Para a gente entender a jornada do Marcelo, a gente precisa voltar um pouco. Precisamos entender o ponto de partida. Ele nasceu num ciclo de pobreza, de violência, que já marcava a família dele muito antes dele sequer existir. Olha, a história da família do Marcelo já começa em meio a muita exploração e luta. A avó materna dele foi abandonada com 3 filhos, o avô paterno foi assassinado durante a ditadura Vargas por lutar por condições melhores. Então, os pais dele, eles já tinham perdido tudo antes mesmo de se conhecerem. O cenário já era muito difícil. E a partir daí, a queda foi brutal, muito rápida. Aos 5 anos, um deslizamento leva à casa da família. Aos 7, ele já está nas ruas, tendo que roubar comida para conseguir sobreviver. Aos 8, as drogas entram como uma fuga da fome, da dor. E com 10 anos, a escola, que deveria ser um refúgio, é totalmente abandonada. Agora, vamos falar da experiência dele dentro do sistema escolar. Um sistema que, infelizmente, falhou em enxergar quem era aquela criança por trás do comportamento que ele apresentava. E o ponto crucial é este. Escuta só os rótulos que a escola colocou num menino que estava, na verdade, só tentando sobreviver. Problemático, burro, bagunceiro. São palavras que marcam, sabe? Que podem definir um destino. Mas qual era a realidade por trás desses rótulos todos? Ele não era problemático. Ele sentia uma fome absurda. Não era burro, ele estava exausto de trabalhar na construção civil, na limpeza, sendo só uma criança. Ele não era bagunceiro, ele estava traumatizado por ver assassinatos, por viver com medo de tiroteio. Essa era a verdade, que ninguém se deu ao trabalho de perguntar. E então, no meio de todo esse caos, acontece a grande virada na história dele. São pequenos gestos, sabe? Gestos de humanidade, que mudaram absolutamente tudo. O que torna essas ações tão poderosas é a simplicidade delas. A tia Fátima deu biscoitos. A diretora Heloísa não o puniu por chegar atrasado ou dormir na aula. Ao invés disso, ela perguntou o porquê. Ela escutou a história dele, deu comida, comprou os livros que ele precisava. Elas não julgaram, elas viram o ser humano ali. Mas essa salvação não foi assim de uma hora para outra. Antes da redenção pela educação, o Marcelo chegou no ponto mais sombrio da vida dele. Aos 15 anos, o sofrimento era tão, mas tão grande que a violência parecia a única saída. Com uma arma na mão, ele chegou a fazer uma lista de pessoas para eliminar, para tentar apagar a própria dor. E nessa lista estavam ele mesmo e a própria família. Era o fundo do poço. Mas foi ali, naquele momento, que ele fez uma escolha. Em vez de seguir com um plano, ele rasgou a lista, devolveu a arma e fez uma promessa que mudaria a vida dele para sempre. Vou voltar a estudar. E ele cumpriu a promessa. Mas levou tempo, não foi fácil. Foi só aos 23 anos que ele conseguiu voltar de vez para os estudos. E a partir daquele dia, ele nunca mais parou. E a transformação é algo monumental. Aquele jovem que mal sabia ler concluiu a educação básica. Depois, não uma, mas 6 graduações, 3 especializações, um mestrado na UFRJ, virou autor de 8 livros e hoje tem uma biblioteca pessoal com mais de 5.000 obras. É um potencial incrível que quase foi perdido. Hoje, Marcelo usa toda essa experiência de vida para defender uma mudança radical na forma como a gente enxerga a educação. Ele chama essa proposta de educação empática. A ideia central é que a escola não pode ser só uma linha de montagem, sabe? Uma fábrica de mão de obra. O educador precisa descer do pedestal, entender a realidade de quem está ali na sala de aula e focar na libertação da pessoa, não só na formação técnica. Em seu trabalho, o Marcelo faz essa dedicatória que é muito comovente. Ele lembra a gente de que a história dele, infelizmente, é uma exceção. Para cada Marcelo que foi salvo, existem mais de 100 amigos, colegas que não tiveram a mesma chance. Vidas e potenciais que foram perdidos para sempre. A história do Marcelo, no fim das contas, nos deixa com essa reflexão. Não é só sobre o biscoito, mas sobre o que ele representa, o ato de enxergar a humanidade no outro. Então fica a pergunta:
Qual é o nosso pequeno ato de empatia, o nosso biscoito, que pode, hoje, mudar o rumo de uma vida?